Pega a sua Bíblia, vamos à palavra de Deus, vamos à palavra do Eterno, vamos ver o que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. E eu peço a você que abra a palavra de Deus lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28. Quando é Páscoa, quando é Natal, as pessoas já vêm com uma certa suspeita sobre o que o pastor irá pregar, e nós não podemos deixar de falar sobre a ressurreição, é claro, esse é o nosso tema central, mas vamos ver o que o Senhor tem, qual é a revelação dele para nós nessa noite. Mateus 28, a partir do primeiro versículo. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Aleluia. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Até aqui, feche os seus olhos, Pai. Nosso coração está tão alegre e feliz por este domingo da ressurreição. Que esta palavra, Pai, gere vida dentro de nós, gere esperança, gere fé. Senhor, que se mova algumas coisas dentro dos nossos corações aqui, Senhor. Tua palavra é poderosa, e toda honra e toda glória do que acontecer aqui, Pai, na casa das pessoas, daremos a Ti. Tu és digno, então receba, Pai, no nome de Jesus. Alguém diga amém. Toma o seu lugar em nome de Jesus. O tema da minha mensagem é uma nova dimensão. Uma nova dimensão. Você pode repetir isso? Uma nova dimensão. Hoje é o dia mais importante de toda a história. Nunca houve na história do mundo um dia como este que nós estamos celebrando hoje. É o evento que mudou o mundo. Mudou o mundo. Este evento não apenas mudou o mundo, mas também mudou a minha vida. Mudou a sua vida? Esse evento mudou a sua vida. O que aconteceu na cruz mudou a sua vida, mudou a minha vida, continua mudando a vida das pessoas. E como é bom saber que o túmulo está vazio. Ei, talvez alguém não saiba, mas o túmulo está vazio. Jesus não está mais lá, Ele está vivo. Ele vive e reina para sempre. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Essa é com certeza a melhor notícia dos últimos 2000 anos. E eu quero sempre trazer à minha mente, ao meu coração, essa boa notícia diante de tantas más notícias que nós estamos ouvindo. A boa notícia que eu preservo em meu coração é essa: Jesus está vivo. Repita isso: Jesus está vivo. Eu ouvi o pessoal aqui, mas eu quero ver você escrever aí no chat. Eu vou escrever aqui, ó: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Glória a Deus. Uau, aleluia, Ele está vivo. E sabe qual foi a última palavra de Jesus na cruz? A última palavra dele na cruz foi: está consumado, está feito, está terminado. No grego, porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega, no grego tetelestai,
tetelestai, está feito, está concluído, está consumado, foi o que Jesus declarou. Todos nós estamos enfrentando diariamente batalhas internas, todos os dias nós enfrentamos tribulações, algumas pessoas estão sendo provadas, algumas coisas estão tentando fazer com que você permaneça onde você sempre esteve, algumas coisas na qual você está lutando estão te impedindo de avançar, de chegar no seu próximo nível, de avançar e viver aquilo que o Senhor tem para você, estão te impedindo de viver o novo de Deus, impedindo você de desfrutar do propósito, do destino que Deus tem para você, de ir a este futuro tão glorioso. E isso pode ser um problema do seu passado, um pecado do seu passado, isso pode ser uma culpa que você esteja carregando, pode ser pensamentos que te limitam, pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso. Talvez você se sinta tão pesado com tudo isso, isso está impedindo você de avançar. E como é fácil acreditar nesses pensamentos, e como é fácil concordar com eles e pensar exatamente isso, eu sou isso, eu não posso ir adiante, eu sou exatamente isso, eu não nasci para dar certo, eu não nasci para avançar, eu acho que é isso mesmo. Como é fácil a gente concordar com esses pensamentos que nos impedem de viver o melhor de Deus. Mas Deus não te criou para que você vivesse culpado, preso ao pecado, preso ao vício. Não, Ele não te criou para que você estivesse sempre com medo, sempre escravo das suas emoções. Ele te criou e te fez para ser livre, Naquela cruz, quando Jesus declarou está consumado, tetelestai, Ele não estava falando sobre Ele não estava falando sobre como Ele terminou o seu propósito. Não, Ele não queria falar sobre isso. Ele estava, na verdade, colocando um fim a tudo aquilo que é negativo, que te prende, que te escraviza, que te deixa onde você sempre esteve, porque Ele tem um rompimento, Ele tem um avanço, Ele tem um crescimento para você. Porque quando Ele estava naquela cruz, Ele disse, está terminado. Ele estava dizendo, olha, depressão, está terminado. Baixa autoestima, está terminado. Angústia, está terminado. Ele estava falando com aquilo que te escraviza, que te mantém preso, está terminado. Tetelestai, está terminado. Então, ao invés de você abraçar a culpa, o medo, ao invés de você abraçar a depressão, grite para essas coisas, está terminado, está consumado, tetelestai, porque o meu Cristo, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu toda a maldição, Ele levou sobre si as minhas dores, Ele levou sobre si as minhas enfermidades, Ele levou sobre si os meus pecados. Aleluia. Está terminado. Está terminado. Agora, se você aceita esses pensamentos, se você concorda com essas condições, você jamais sairá disso. Salomão escreveu, assim como imagina a sua alma, assim ela é. Então, se você valoriza esses pensamentos e aceita isso, você viverá sempre da mesma forma, da mesma maneira. Mas quando você diz a culpa está terminado, quando você diz a miséria está terminado, quando você diz a maldição está terminado, você está declarando aquilo que Cristo fez na cruz. Você está declarando a vitória de Cristo sobre estas coisas. Por isso que nós precisamos diariamente declarar: eu sou abençoado, eu sou próspero,
eu sou feliz, eu sou ungido, eu sou vitorioso. Talvez alguém vai achar que você é um pouco arrogante, mas o que fazer se Ele já me abençoou, se Ele já me ungiu, se Ele já me encheu com o Espírito Santo? Então levante a sua mão aí na sua casa e declare isso: eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou ungido, eu sou vitorioso. E se tem algum vitorioso aqui, por favor, faça um barulho. Aleluia, aleluia. Eu sou abençoado. Ei, eu sou abençoado. Há coisas que você está vivendo hoje que você precisa dizer para elas: está terminado, tetelestai, está terminado. Diga essa depressão, diga esse medo, diga essa insegurança, diga isso que te prende: está terminado. Jesus venceu isso na cruz, e Ele quer que você saia de uma dimensão de morte e entre na dimensão de vida. Há uma nova dimensão para você, conquistada por Cristo naquela cruz. Ele quer que você saia da dimensão de morte e vá para a dimensão de vida. Ele disse: eu vim para trazer vida e vida com abundância. Essa dimensão de vida é a dimensão de uma vida abundante, em todas as áreas da sua vida, uma vida abundante. Você já imaginou que você pode estar operando na dimensão errada? Você pode estar vendo a igreja, mas ainda está se movendo na direção errada. Você pode estar ainda na dimensão de morte, ao invés de estar na dimensão de vida, na dimensão que Deus tem para você. O filho pródigo, ele é um grande exemplo para nós de alguém que fez o caminho contrário. Ele saiu da dimensão de vida e entrou no caminho, na dimensão de morte. Ele estava lá junto aos porcos, ele estava no mesmo lugar dos porcos, e ele estava olhando para aquilo que os porcos estavam comendo, as bolotas, toda aquela lavagem. Ele estava quase comendo aquilo, ele estava desejando comer aquilo, porque ele saiu da dimensão de vida, da dimensão que Deus tinha para ele. Ele saiu e foi para a dimensão de morte. Mas a palavra do Senhor diz que ele caiu em si. Tendo caído em si. O que é isso? É aquele estralo, é aquele insight que você tem: opa, olha onde eu estou, olha a dimensão que eu estou, olha a escuridão que eu estou, olha a miséria que eu estou. Há uma dimensão melhor, há um lugar melhor para mim. Ele cai em si, entrando no processo de metanoia. O que é metanoia? É mudança de mentalidade, meta de acima, noia de mentalidade, de pensamento. Então ele entra nesse processo de mudança de mentalidade. Enquanto nós não mudarmos a nossa mente, nós não desfrutaremos da ressurreição. Paulo diz: ei, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Precisa haver a mudança de mentalidade, a metanoia precisa acontecer. Uma outra palavra que usamos para metanoia é arrependimento. Arrependimento. E sem arrependimento, nós não veremos e não viveremos ressurreição, porque é a ressurreição que te leva da dimensão da morte para a dimensão da vida. Então nada mais é do que ressurreição, nada mais é do que você sair de uma dimensão e ir para outra dimensão. É você sair da escuridão e ir para a luz, é você sair da maldição e ir para a bênção. Quantos estão entendendo isso? Você está alcançando isso na sua casa? Então ressurreição é você sair de uma dimensão e ir para outra dimensão. Você deixa as trevas e agora você anda na luz. Você deixa a maldição e você agora anda na bênção, e é seguido e acompanhado pelas bênçãos de Deus. A morte e a ressurreição de Jesus é tipificado pelo batismo, e nós sabemos
como o batismo é importante para a igreja, é uma ordenança para nós, porque ela tipifica exatamente isso, morte e ressurreição de Cristo. E no batismo nós nos identificamos com Jesus. No batismo nós nos incluímos naquilo, no seu sofrimento, na sua morte e também na sua ressurreição. Porque quando nós estamos submergindo alguém, nós estamos declarando: essa pessoa está morrendo. Mas quando nós levantamos essa pessoa, nós estamos dizendo: ela está ressuscitando com Cristo. Então morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Você pode ficar na sua velha dimensão, sendo oprimido, se sentindo culpado, preso, escravo dos seus pecados. Você pode continuar aí se sentindo rejeitado, com medo, inseguro, angustiado, depressivo, no escuro. Mas você pode ir para essa nova dimensão. Há uma nova dimensão para você. Jesus venceu a morte justamente para que eu e você pudéssemos viver nessa nova dimensão, pudéssemos desfrutar dessa nova dimensão. Paulo vai dizer para nós que há muitos fracos, há muitos doentes e há muitos que dormem por não discernir o corpo de Cristo, por não discernir o corpo ressuscitado. Eles ainda não discerniram. E às vezes há pessoas que estão há tanto tempo apenas frequentando igrejas, mas ainda não se deram conta, ainda não discerniram. Por isso elas continuam naquela dimensão de morte, continuam oprimidas, continuam com medo, continuam se sentindo sozinhas, continuam se sentindo culpadas. Porque isso acontece quando você não discerne o corpo que ressuscitou dos mortos. Quando você entregou a sua vida a Cristo, Ele te deu a oportunidade de sair dessa dimensão de escuridão para essa dimensão de vida e de luz. Ele te deu essa condição, e nesta nova dimensão nós recebemos poder. Você pode dizer isso? Poder? Não, repita com poder, vai. Poder! Aleluia! Eu estava sentindo falta disso, irmão. Posso ouvir um glória a Deus essa igreja? Posso ouvir um aleluia? Ah, meu Deus do céu! Nessa nova dimensão você recebe poder. E que poder é esse? É o poder da ressurreição. E não há outro poder que seja mais poderoso do que o poder da ressurreição. Não existe nada mais poderoso do que isso, porque esse é o poder que ressuscitou a Cristo dos mortos. E este poder habita em você. Este poder está dentro de você. Nenhuma outra força seria capaz de manter Jesus naquele sepulcro. Por quê? Por causa do poder, por causa deste poder. E Paulo diz lá em Romanos 8:11 que nós recebemos este poder. Ei, você tem este poder. Você tem este poder. Eu tenho este poder. Ei, você na sua casa, você tem esse poder. Eu vou escrever aqui no chat: eu tenho poder. Eu tenho poder. Eu tenho poder. Eu tenho esse poder dentro de mim. Eu tenho essa vida dentro de mim. Eu tenho esse movimento dentro de mim. Isso é poderoso, porque quem traz isso é o Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que está em mim. É o mesmo Espírito que está em vós. Ele escolheu você para ser templo desse Espírito. Você tem o poder da ressurreição. Agora você não pode passar a sua vida toda acreditando que você não vai dar em nada. Você não pode passar a sua vida toda acreditando que você nasceu para dar errado, que nada do que você faz dá certo. Às vezes você nem tenta, porque você tem tão fortalecida essa crença: tudo que eu faço dá errado. Você não pode passar a sua vida toda achando que você não vai realizar os seus sonhos.
que você não vai sair deste lugar, que você não vai vencer, que você não vai romper. Sabe por quê? Porque você está nessa nova dimensão com Cristo. Se você está nessa nova dimensão com Cristo, você pode todas as coisas. Eu quero lembrar você disso. Você pode todas as coisas. Então você não é fraco, você não é incapaz, você não é derrotado. Você é mais do que vencedor. Somos mais do que vencedores. Estamos cheios. Você está cheio do poder da ressurreição. Isso deveria ser suficiente, e que seja suficiente, só de saber que temos esse poder dentro de nós. O poder que levantou a Cristo está em nós. E você pode ter sido quebrado, você pode ter passado por momentos tão difíceis na sua vida, você pode ter sido rejeitado, você pode ter sido abusado, você pode ter sido traído, mas você não é vítima, você é vitorioso. Nós não podemos olhar para essas coisas que aconteceram conosco e ficar, coitado de mim, não. Porque a partir do momento que nós estamos nessa dimensão de vida, nós rompemos com o vitimismo. Agora nós temos o poder da ressurreição, o poder que traz a cura, que traz a restauração, que traz vida, que traz um novo sentimento, novas emoções dentro de nós. Quantos estão alcançando isso? Eu não sei pelo que você passou, talvez a sua história seja realmente uma história muito triste de se ouvir. Mas a boa notícia é que você teve um encontro com Cristo, e Ele mudou a sua história. Ele te trouxe desse lugar de derrotado para esse lugar de vencedor, para esse lugar de vitorioso. Tem alguém que é mais do que vencedor aqui? Se você dividir a palavra vencedor, você vai ver que vencedor é aquele que vence a dor. Vencedores venceram a dor. Quem ainda estão rendidos à dor do passado não são vencedores, mas você é um vencedor, e você tem o poder, e você tem que declarar isso todos os dias: eu tenho poder, e por causa desse poder eu não temerei, por causa desse poder eu não recuarei, por causa desse poder eu não ficarei escondido, por causa deste poder eu vou avançar. Eu tenho o poder da ressurreição dentro de mim, eu tenho esse poder em mim, eu vou avançar, nada vai me segurar. Pare de andar escondido, pare de querer mostrar a sua cara, pare. Tem pessoas, ai não, e ela fica lá escondida. As pessoas precisam ver a luz que brilha em você, é a luz de Cristo. As pessoas precisam se inspirar em você, na sua história. As pessoas precisam olhar para você e dizer: uau. Elas precisam olhar para você e dizer: você é um vencedor. Eu estou vendo o Bruno aqui, eu conheço a história dele. Gente, história de rejeição, de abandono. Era um cara para dar errado, um cara para... Não é, Bruno? Era um cara para estar numa pior, para ser usuário de crack, né? Era um cara para estar na sarjeta, por tudo que aconteceu. Mas eu olho para o Bruno e só consigo ver uma coisa: um vencedor. E ontem eu tive o privilégio de fazer o casamento dele com a Thaís. Então, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Brunão, você é uma inspiração para tantas pessoas. Glória a Deus. Um dia você vai ouvir, você tem que contar o seu testemunho, Bruno. Você tem que contar, eu não vou contar aqui, mas você tem que ouvir o testemunho do Bruno, porque isso vai te encorajar. Aleluia. Então nós que temos esse poder, não podemos temer. Mesmo diante da pandemia, nós não podemos ficar acuados, nós não podemos pensar no pior. Nós precisamos pensar: vai melhorar, grandes coisas irão acontecer. Mas eu sei que talvez algumas pessoas não estão se sentindo poderosos,
mesmo nós aqui já estamos no meio da palavra, da pregação, nem sempre você vai se sentir poderoso, mas nós não estamos falando sobre sentir, estamos falando sobre crer, porque não é sobre sentir, é sobre crer. Não é sobre você se sentir poderoso, mas é sobre você crer que esse poder está em você, porque Deus não te chamou para sentir, Deus te chamou para crer, Deus te chamou para acreditar. Não é para a gente sentir, eu não estou sentindo Deus aqui. Não, você tem que acreditar, Ele está aqui. Não é porque você não está sentindo, não é porque você não está vendo que Ele não está aqui. Ele está aqui. Por que você está dizendo isso? Porque eu creio que Ele está aqui. E se tem mais alguém acreditando comigo, vamos adorar o Senhor. Ele está aqui. Aleluia. Eu posso não sentir a força, mas eu creio que eu tenho essa força agora. Eu creio. E quando você crê, você sente, porque a fé chama à existência as coisas que não existem. Então eu creio, mas eu estou tão fraco. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Paulo escreveu, criei, por isso falei. Primeiro você crê e depois você fala. Diga ao fraco, eu sou forte. Então primeiro você crê, para depois você ver as coisas. A primeira coisa é acreditar. Você pode estar passando por uma situação que parece ser bem maior do que você, mais poderoso do que você, e todos nós estamos numa pandemia, o mundo todo está enfrentando esse bichinho chamado coronavírus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Mesmo diante de tudo isso que parece ser maior do que a gente está em vantagem. Sabe por que a gente está em vantagem? Porque nós temos o Espírito da ressurreição dentro de nós. Você tem o poder da ressurreição dentro de você. Aleluia! Mesmo que eu não sinta, eu sei que Ele está aqui. Eu sei que eu tenho esse poder dentro de mim. Então você precisa levantar a sua cabeça e agir. Não agir segundo os seus sentimentos, mas agir segundo a sua fé. Não agir pelo que você sente, mas agir pelo que você acredita. Porque se a gente fosse agir por aquilo que a gente sente, você não teria saído da sua casa, não teria se arriscado a estar aqui hoje. Mas a gente se move por aquilo que a gente crê. Então nós precisamos agir como se a gente fosse forte, mesmo não sentindo força. Precisamos agir como se fôssemos capazes, mesmo nós não termos as ferramentas e o recurso nas nossas mãos. Precisamos simplesmente agir. É aquilo, você dá o passo e o Senhor coloca o chão para você. Você tem a força mais poderosa do universo dentro de você. Nem sempre a gente vai se sentir poderoso, mas a gente precisa crer que nós estamos cobertos, que nós estamos cercados, há um cerco ao redor. Mas eu não estou vendo, eu preciso ver, eu preciso crer, eu estou cercado. Ei, toma cuidado comigo, porque quando eu passo, você precisa abrir um pouquinho mais de espaço, porque tem anjos que precisam passar também. Você está cercado por anjos, a sua casa está cercada por anjos. Você não acredita nisso? Eliseu estava com o seu moço, e a sua casa foi cercada pelo exército da Síria. O moço de Eliseu sai desesperado. Ai, meu Senhor, estamos cercados de agora, o que nós vamos fazer? Eliseu apenas orou: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja o que eu acredito, veja o que eu creio. E ele então pôde ver um exército de anjos muito mais numeroso ao redor. Ei, maior é aquele que está com você, maior é aquele que está em você, mais numeroso é o exército que está a seu favor do que contra você. Ei, você está cercado, você está coberto por Deus. Deus te abençoou, Deus te cercou. Sabe por que o inimigo te ataca tanto? Sabe por que você é tão atacado pelo inimigo?
é porque o inimigo conhece o seu potencial. O diabo conhece o seu potencial. O diabo acredita mais em você do que você mesmo acredita em você. Ai, será que eu vou? Será que eu consigo? Será que eu posso? Será que é para mim? O diabo sabe que você pode. O diabo conhece o seu potencial. E quando o inimigo olha para você, ele não vê alguém fraco, alguém intimidado, alguém em desvantagem. O diabo vê o oposto. É por isso que ele tenta te convencer que você é um derrotado, porque ele sabe, se eu convencer que ele é um derrotado, eu venci. Se eu roubar a identidade dele, convencendo ele de que ele não é forte, que ele não é capaz, eu vou mantê-lo preso na dimensão de morte, naquela dimensão de escuridão, de medo. O diabo sabe que você pode, o diabo sabe que você é capaz. O diabo sempre te vê poderoso, forte, capaz, gabaritado para fazer. Por isso que ele investe, por isso que ele vai contra. Mas todas as vezes que o diabo olha para você, ele tem uma lembrança. Sabe qual é a lembrança que o diabo tem? Que naquela cruz ele foi envergonhado, naquela cruz ele foi despojado, naquela cruz Jesus o venceu, e lá no inferno Jesus pisou a sua cabeça, o derrotando, tirando das suas mãos a chave da casa dele. Ele não tem nem a chave da casa dele, porque a chave da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus. Aleluia, glória. Não tenha medo, não tenha medo. O inimigo sempre vai investir para te assustar, para te apavorar. Não tenha medo, ele sempre vai querer te assustar, te intimidar. O inimigo tem medo de você, então passe a se ver como ele te vê. Comece a se ver como ele te vê, porque quando você vê quem você é, quando você vê quem você é em Cristo, você vai ver que este poder, o poder da ressurreição, habita dentro de você. E você não vai mais andar intimidado, você não vai mais andar cabisbaixo, você não vai mais andar achando que a sua luta, que o seu problema é tão grande. Por quê? Porque o mesmo poder que levantou a Cristo dos mortos é o poder que habita dentro de você e que te levanta e que te restaura. Nada pode te parar, nada pode te impedir, nem o vício, nem o medo, nem a insegurança, nada pode te prender. Nem a pandemia pode nos impedir de avançar, porque há um poder dentro de você. Você está nessa dimensão de vida, e você precisa ativar isso. O Senhor te trouxe hoje aqui, e o Senhor te conectou conosco hoje aqui, para que você ativasse isso dentro de você. Esse poder já está em você, mas como que eu ativo isso? Eu vou falar para você como que você pode ativar isso. A primeira coisa que você precisa fazer é acreditar que este poder está em você. É a primeira coisa, esse poder está em mim, é acreditar verdadeiramente esse poder está em mim. Assim como os meus olhos são castanhos, e não vem você dizer para mim o contrário, porque eu sei, eles são castanhos. Eu creio verdadeiramente que eu tenho este poder. Não adianta você falar o contrário, não adianta você falar que eu não tenho este poder, porque eu tenho este poder. Você tem este poder. É acreditar e não ceder ao medo, não fazer aliança com o medo, é romper com o medo, é renunciar ao medo. E você faz isso, sabe de que forma? Confessando, declarando, porque a palavra tem poder. Palavras são como sementes, e a gente precisa lançar essas sementes no mundo espiritual. Quando você lança palavras, você lança substâncias, e essas substâncias, elas se juntam de alguma forma. Acontece algo misterioso, mas elas se juntam para acontecer aquilo.
a teu favor. Então eu preciso declarar, eu tenho poder, eu tenho a força, eu sou forte, eu tenho a unção de Deus está sobre a minha vida. Você pode fazer isso. Eu sou forte, eu tenho a unção de Deus sobre a minha vida, eu tenho esse poder. Eu preciso todos os dias acordar e eu tenho a unção para resolver esse problema. Eu tenho a unção. Davi chegou diante do Golias. Ninguém acreditava que podia vencer, mas Davi acreditava que podia vencer, porque ele acreditava que havia uma unção sobre ele. Há uma unção sobre mim, eu vou vencer. Há uma unção sobre você para derrubar gigantes. Há uma unção sobre você para destronar o mal que tomou um lugar na sua vida. Há uma unção sobre a sua vida, há poder sobre ti. Então declare todos os dias, confesse isso. Este poder te protege, esse poder te guarda. As pessoas podem maquinar, o inferno pode se juntar para mandar bombas, mísseis contra você, podem se juntar para amaldiçoar a sua vida, mas quem pode lançar uma maldição em um lugar onde Deus já lançou a bênção? Deus já lançou a bênção sobre a sua casa, Deus já lançou a bênção sobre o seu casamento, Deus já lançou a bênção sobre as suas coisas. Então nenhuma maldição prosperará sobre a sua vida. Então não tenha medo, descansa o teu coração. Esse poder te protege. Deus já colocou a bênção está sobre você. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. A Bíblia diz que nós recebemos poder para pisar serpentes. Pisa aí algumas serpentes, alguns escorpiões. Pisa aí a cabeça do inimigo, porque Ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, para pisar o mal, para pisar o diabo. Ele nos deu esse poder, nós temos esse poder. Sabe por que o povo perece? Por falta de conhecimento. Às vezes ele conhece, mas não põe em prática. Ele conhece, mas ele não traz aquilo como verdade para ele. Não adianta só você conhecer a Bíblia tem que ser verdade para você. Tem que ser verdade. Você tem uma armadura. Diga para alguém perto de você: eu tenho uma armadura. Eu tenho uma armadura. A armadura de Deus, capacete da salvação, a couraça da justiça, cinturão. Meus pés estão bem calçados, eu tenho uma espada afiada, eu tenho um escudo que é o escudo da fé, eu tenho uma armadura, aleluia. Mas olha só que engraçado, porque esta armadura só te protege à frente. Sabe por quê? Porque Deus não te fez, Deus não te criou para que você fuja das batalhas. Deus não te criou para que você fuja dos problemas, para que você corra do inimigo. Deus te criou e te ungiu para que você vá adiante e vence as dificuldades, e vence o inimigo, e pise na cabeça deles, e use a sua espada, e venha vencer. Ei, você não pode recuar, você não pode voltar atrás. A couraça te protege da frente, porque o Senhor quer que você avance. Então avance mesmo diante da pandemia, continue mesmo diante da crise, continue, aleluia. Você tem o poder da ressurreição, continue, avance, não aceite as mentiras do inimigo. O diabo é um mentiroso, o diabo é um mentiroso, e ele vai contar mentiras para você, para tentar te manter naquela dimensão, na dimensão de morte. Eu não sei o que te prende, mas eu sei o que te liberta. E o poder da ressurreição te solta hoje, te liberta hoje deste mal, te põe para fora dessa situação. Ei, é Páscoa. Diga para alguém: é Páscoa. Sabe o que isso quer dizer? Jesus ressuscitou. Isso quer dizer que Ele tem uma nova dimensão para mim. Isso quer dizer que Ele tem uma nova unção para mim. Isso quer dizer que Ele tem vida para mim, vida para minha família, vida para aquilo que está morto. Então eu não vou fugir, eu não vou recuar, eu vou avançar. Se tem alguém que vai avançar aqui, por favor, fique de pé, faça um barulho ao Rei dos Reis, que
ressuscitou, que vivo está. Avance, você nasceu para vencer. Eu quero fechar aqui declarando isso: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. As portas do inferno não prevalecerão. Você tem o poder. Você pode aplaudir o Senhor? Guarda essa palavra no seu coração. Guarda essa verdade. Eu tenho poder. Eu tenho poder. O Espírito do Senhor está sobre nós. Ele nos ungiu, nos encheu deste poder. Não vamos nos intimidar, vamos avançar. Feche os seus olhos onde você estiver agora. Senhor, Tu és soberano, Tu és poderoso, e nós, ó Pai, nos apropriamos dessa verdade. Esta é a verdade. A Tua palavra diz: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Nós tomamos posse dessa verdade. O poder da ressurreição habita em nós. Habita em nós. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está quebrando cadeias, grilhões, e trazendo pessoas da dimensão de morte para a dimensão de vida. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.